Vamos falar hoje da Madeira, da AIMA, de Timor-Leste, da situação na Ucrânia e da minha posição relativamente à Rússia e ao conflito com a Ucrânia, bem como a minha posição relativamente a Israel, à Palestina e aos Estados Unidos. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Como sempre, peço-lhes para partilharem o programa, colocarem gosto, ouvirem até ao fim, colocarem os vossos comentários e, sobretudo, o que é muito importante para nós, partilharem o canal da Rádio Transforma, que apoiam assim este projeto de liberdade e independência. Começamos por falar então da Madeira e do incêndio na Madeira, que tem sido alvo de terrível, um dos maiores ocorridos desde sempre na Madeira. E é sempre difícil criticar a atuação das corporações de bombeiros e dos políticos nos incêndios. É muito fácil e frequentemente desonesto. Mas há um reparo que não podemos deixar de fazer relativamente ao incêndio na Madeira. Por um lado, o atraso com que o Governo Regional da Madeira pediu o apoio ao continente. O incêndio teria sido debelado muito cedo se houvesse a humildade por parte de Miguel Albuquerque pedir apoio ao continente ou, mais cedo também, à União Europeia. Portanto, há aqui um erro grave de Miguel Albuquerque, mas são erros que frequentemente se cometem neste tipo de situações. Agora, há algo que temos de reparar na atuação de Miguel Albuquerque. Ele está a fazer uma pressão inaceitável sobre os meios de comunicação social para relatarem à sua maneira a forma como o incêndio está a ser combatido e se desenrola. Isto é, Miguel Albuquerque está a fazer uma autêntica censura aos meios de comunicação para dizerem o que lhe interessa e esconderem o que não interessa. É extremamente grave e isso mostra até que ponto a Madeira continua a ser uma espécie de bantustão. Já o foi nos tempos de Alberto João Jardim e parece que continua a sê-lo agora com Miguel Albuquerque. É importante que a comunicação social denuncie e não aceite este tipo de pressões por parte do Governo Regional da Madeira, como não aceite pressões de qualquer governo, de quaisquer interesses, em particular, que o impeçam de relatar a verdade dos factos, mesmo que seja desagradável para os poderes. Falamos também da AIMA e agora parece que o Chega pretende, num golpe publicitário, que é a sua especialidade, pretende limitar o número de estrangeiros em Portugal, nomeadamente socorrendo-se também do exemplo do caos da AIMA. Ora bem, os estrangeiros em Portugal são uma enorme fonte de riqueza, já aqui o dissemos. Há áreas da economia, nomeadamente a agricultura e a hotelaria, que não subsistiriam sem os estrangeiros. Portanto, as pretensões do Chega de limitar a vinda de estrangeiros são não só xenófobas, mas também antipatrióticas, prejudiciais à economia portuguesa. Mas, para além disso, temos de fazer o seguinte reparo. Quando chegou ao poder, tinha a promessa de resolver o problema da agência para os imigrantes muito rapidamente, 60 dias, foi isso que disse. Mas passam os dias, passam os meses e os problemas não se resolvem, bem pelo contrário, parece que se agravam dia a dia, semana a semana, mês a mês. E o Governo mostra-se completamente incapaz de resolver a situação. Claro que há
algo que era necessário fazer, medidas que era necessário tomar e que não seria difícil. Havia, desde que houvesse um controle de certificados de registro criminal e um controle do passado dos imigrantes, quer em Portugal, quer no estrangeiro, além de investigação sobre os meios de subsistência deles em Portugal, o que é importante, e sobre a vontade de trabalhar e contribuir para o país, pois desde que houvesse esse controle mínimo, toda aquela enorme burocracia que é exigida pela AIMA, anteriormente o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, era perfeitamente dispensável e isso poderia acelerar em muito a solução dos imigrantes que passam dias desesperados à porta da AIMA sem serem atendidos. É algo que é importante resolver e que este governo prometeu resolver e não resolveu, mas que uma solução inteligente e atendendo às circunstâncias em que a entrada de estrangeiros e a sua legalização estão, neste momento, num estado caótico em Portugal, urge acabar com isso e legalizar os imigrantes que estão em condições de ser legalizados através de um mínimo de verificação das suas condições para que esta tragédia para imigrantes e até para a economia portuguesa, de certo modo, termine. Passam-se hoje, ou passam-se no dia 30, melhor dizendo, 25 anos sobre o referendo que levou à independência de Timor-Leste. É um momento extremamente importante na vida de Timor-Leste. E, infelizmente, o país tornou-se independente, mas longe daquilo que seria de esperar no que toca à democracia, ao progresso económico e ao mínimo de justiça social. Infelizmente, a corrupção continua a graçar em Timor-Leste com uma denúncia por parte da Fretilin da quantidade incrível e sem qualquer controle de contratos sem concursos públicos e que são feitos por simples ajustamento particular por parte do governo de Xanana Gusmão, que infelizmente está a desiludir muita gente em Timor-Leste e pelo mundo fora. Timor tem a riqueza do petróleo, é um pequeno país, a sua riqueza daria para os timorenses viverem em muito melhores condições se não houvesse tanta corrupção e houvesse muito maior igualdade. Pois esperamos que o combate à corrupção e uma distribuição justa dos rendimentos, nomeadamente do petróleo e da riqueza de Timor-Leste, e um apostar também no turismo. Infelizmente vemos muito pouco apostar no turismo, até aqui em Portugal. Certamente que há portugueses que gostariam de conhecer Timor-Leste e, infelizmente, o governo de Timor-Leste não tem apostado na ida de turistas portugueses e, do modo geral, da União Europeia para Timor-Leste, o que é uma pena. Esperamos que tudo isto seja alterado e que Timor-Leste venha a ter o progresso que a sua riqueza real permite e que a justiça social seja uma realidade também em Timor-Leste. Agora vou falar também da minha posição que algumas pessoas, inclusivamente meus amigos, têm criticado relativamente ao conflito da Rússia e da Ucrânia. Em primeiro lugar, eu entendo que Putin é um protofascista. Não tenho a mínima dúvida. O seu ideólogo principal, que ele cujo corpo trasladou de Zurique, da Suíça, para a Rússia e cuja obra ele incentiva a divulgação e ao estudo na Rússia,
é um indivíduo chamado Ivan Ilyich, um russo branco que admirava Hitler e Mussolini. E mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, continuou a defender as políticas de Hitler e Mussolini. Portanto, é este o tipo de pessoa que eu vejo em Putin. Não tem nada a ver com o comunismo, não tem nada a ver sequer com o socialismo. É um indivíduo protofascista, protetor de grandes interesses económicos, de que ele beneficia pessoalmente também, segundo as informações credíveis que vamos recebendo. Agora, a verdade é que, face ao caos em que a Rússia foi colocada após o desmembramento da União Soviética e ao sofrimento do povo russo depois do desmembramento da União Soviética, a verdade é que Putin deu à Rússia novas perspectivas e tem, do modo geral, até porque ele consegue encontrar no Ocidente um inimigo, e os inimigos exteriores são sempre formas de reforçar o poder e o apoio interior dos países e dos governantes. Portanto, Putin, não há dúvida nenhuma que mudou a Rússia em termos de justiça social e em termos de crescimento económico e em termos de organização da sociedade, mudou-a para melhor. É absolutamente inegável. Agora, é inegável também é que qualquer oposição é esmagada, a oposição é apenas consentida até ao ponto em que não lhe causa moça e, sobretudo, se a oposição for demasiado perigosa, ele não hesita em matar qualquer opositor. Agora, o problema da Ucrânia é algo mais complexo, porque o problema da Ucrânia começou com uma autêntica provocação do Ocidente, que procurou instalar a NATO na Ucrânia e, inclusivamente, o próprio Zelensky chamou em determinada altura a NATO para a Ucrânia e pediu a instalação de armas nucleares na Ucrânia. Claro que isso era completamente inaceitável para a Rússia, como é inaceitável para os Estados Unidos a instalação de armas nucleares nas fronteiras do México ou em Cuba para poderem atacar os Estados Unidos. É perfeitamente compreensível que isso suceda. Por outro lado, o próprio regime de Zelensky cometeu graves erros, nomeadamente ao permitir ataques a cidadãos ucranianos de ascendência russa, que usavam a língua russa. Proibiu, por exemplo, o uso da língua russa nas repartições públicas e em público. Ele aceitou impunemente que a sede do Partido Comunista da Ucrânia, no Donbass, fosse incendiada pelos nazis do batalhão de Azov e que morressem queimados 100 ou 100 e tal ucranianos de língua russa e que apoiavam a autonomia e eventualmente a independência ou a ligação à Rússia do Donbass e da Crimeia. Foram queimados vivos com a complacência do regime de Zelensky, esses cidadãos ucranianos. E, por outro lado, o golpe levado a cabo pelas Forças Armadas da Ucrânia e organizado, no fundo, pela Embaixada Americana em Kiev, em 2014, esse golpe que acabou por levar Poroshenko e agora Zelensky ao poder, foi um golpe orquestrado pelos Estados Unidos, que toda a gente sabe que Victoria Nuland
a representante dos Estados Unidos em Kiev, ela despendeu rios de dinheiro para esse golpe de Estado e afastou um presidente, Yanukovych, que pretendia uma neutralidade da Ucrânia em relação à Rússia e ao Ocidente. Ele pretendia, no fundo, uma certa independência da Ucrânia e aquilo que os Estados Unidos não aceitavam era essa independência e deram um golpe de Estado para se libertarem desse estorvo à instalação da NATO na Ucrânia. Claro que, na altura, pois, os observadores perceberam perfeitamente que Putin podia ter acabado com aquilo. Yanukovych pediu auxílio a Putin, que não o deu, e teve de se refugiar na Rússia. Mas Putin foi suficientemente inteligente para aproveitar isso para invadir a Crimeia. Porque, no fundo, viu aí um pretexto para contra-atacar relativamente àquilo que a NATO estava a fazer na Ucrânia. Posteriormente, as coisas agravaram-se. As limitações à liberdade dos russos no Donbass agravaram-se por parte do regime de Zelensky e um conflito entre Kiev e os russófonos do Donbass foi-se agravando, um conflito militar que levou à morte de milhares e milhares de pessoas, quer de um lado, quer do outro, foi-se agravando. E Putin acabou por invadir a Ucrânia para anexar o Donbass e legalizar, no fundo, e continuar a legalização da anexação da Crimeia, que já tinha sido anexada antes, e a anexação foi confirmada, ou tinha sido preparada, através de um referendo. Pensámos aqui na altura que Putin não iria invadir, iria fazer aquilo que fez na Crimeia, um referendo, e estamos convictos que se tivesse feito o referendo no Donbass, se os cidadãos do Donbass, a maioria dos cidadãos do Donbass, queria continuar ligado à Ucrânia ou queria ligar-se à Rússia, a maioria dos cidadãos do Donbass queria ligar-se à Rússia. Por um lado, pela perseguição que o governo de Kiev estava a lançar sobre os russos da Ucrânia, do Donbass. Por outro lado, porque o nível de vida na Rússia é muito superior ao nível de vida na Ucrânia e tinham imensas vantagens em termos materiais em se ligarem à Rússia. Portanto, estamos convencidos que um referendo teria sido favorável à Rússia se levasse a cabo esse referendo no Donbass, como levou na Crimeia. Não fez, optou pela invasão e estamos agora a verificar a tragédia que está a acontecer. Esta farsa da invasão da Rússia por parte de tropas da Ucrânia, que está a ser um desastre para a Ucrânia e que os estrategas da NATO estão a esconder, porque no fundo é um desastre para eles próprios, que demonstra a incapacidade deles próprios e que no fundo está a permitir, através da fixação de soldados ucranianos dentro do solo russo, numa zona muito limitada, mas muitos soldados, essa fixação impede que zonas importantes do Donbass sejam defendidas e Pokrovsk, por exemplo, já está a ser abandonada pelas posições ucranianas. E, por outro lado, a Ucrânia debate-se com uma carnificina autêntica dos seus soldados.
agências de informação ocidentais, não estamos a falar de agências de informação russas ou russófonas, estamos a falar de agências de informação ocidentais. Elas confirmam a matança enorme que está a ocorrer em soldados ucranianos e do autêntico crime que é levar soldados altamente impreparados para uma guerra, soldados que mal sabem disparar e que vão para um conflito terrível em que o profissionalismo era necessário para eles sobreviverem e eles estão a ser mortos porque não estão preparados para a guerra. Inclusivamente, as próprias autoridades ucranianas queixam-se da fuga por parte dos jovens ucranianos ao alistamento nas Forças Armadas. Eles não querem ser carne para canhão porque perceberam que esta guerra está perdida e que quantos mais forem para a frente, tantos mais irão ser mortos nesta carnificina. É esta a minha posição. Quem está a sofrer pela estupidez e pela arrogância da NATO, que no fundo é um instrumento dos Estados Unidos, são os ucranianos. Não defendo Putin, não defendo os russos. Defendi, obviamente, a população russa do Donbass. Se pretendia escolher ligar-se à Rússia, pois podia perfeitamente fazê-lo, tinha todo o direito de o fazer através de um referendo, como outros países na Europa. A União Europeia aceitou o desmembramento da Jugoslávia, aceitou o desmembramento da Checoslováquia, mas por que é que não aceita então também um referendo no Donbass, de modo a que a população de Donbass diga se quer ser russa ou se quer ser ucraniana? Portanto, é esta a minha posição, o respeito pela dignidade humana, o respeito pela vida dos ucranianos e o respeito, inclusivamente, pela vontade do povo do Donbass, que não tenho a mínima dúvida que se quer ligar à Rússia. Se é bom ou mau, estou convencido que é melhor, porque a Ucrânia não é mais democrática do que a Rússia. Nós percebemos até que ponto é que a Ucrânia está completamente infiltrada pelos nazis, no governo da Ucrânia, nas Forças Armadas da Ucrânia, e que uma verdadeira democracia não existe na Ucrânia, assim como não existe também na Rússia. Relativamente a Israel, o problema é mais grave ainda, porque Israel está a ocupar casas e terras que retirou aos palestinianos desde 1947-48 e que tem vindo a aumentar, que continua nos dias de hoje a aumentar o número de casas e de terras expoliados aos palestinianos. Imaginemos que cada um de nós estava na sua casa e nas suas terras e vinha alguém que dizia que Deus lhe tinha dado a casa e a terra e, portanto, se afastasse da sua casa e das suas terras, que estavam na sua posse e nos seus antepassados há centenas, até provavelmente milhares de anos, qual seria a reação de cada um de nós se lhe tirassem a casa e as suas terras? Os palestinianos estão apenas a defender o seu direito e aquilo que Israel está a fazer é uma carnificina, é um genocídio. São crimes de guerra e crimes contra a humanidade. E entendendo que as decisões das Nações Unidas devem ser cumpridas, é isso que a comunidade internacional, as Nações Unidas, devem obrigar Israel. Israel terá o direito a viver, mas nos termos das resoluções das Nações Unidas e não nos termos da lei da força. Quando Biden chegou ao poder, ele disse que iria governar pela força do exemplo e não pelo exemplo da força. Aquilo que Israel está a fazer, aliás, e que Biden também está a fazer, é governar
pela força do exemplo e não pelo exemplo da força. Este governo de Israel é um governo criminoso e não deixamos de assinalar que esse governo tem de ser afastado, os seus dirigentes têm de ser levados a julgamento, têm de ser julgados, têm de ser condenados por crimes contra a humanidade, por crimes de guerra, por genocídio. E Israel, se tem direito a viver, tem direito a viver nos termos em que foi decidido pelas Nações Unidas e respeitando também o direito a viver de outras pessoas e de outros povos. Israel é um país incrivelmente arrogante. É um país que se julga ser um país eleito por Deus. Ainda estamos no fanatismo por parte de Israel, de uma grande parte da população de Israel, de que se julga um povo escolhido por Deus. Mas essa arrogância vai ter um fim. Israel não vai poder eternamente continuar com a política criminosa que está a levar a cabo. Desde logo, até por uma razão. O principal inimigo de Israel, que apoia os palestinianos, que é o Irão, está a aumentar o seu poder, está a aumentar a sua tecnologia e a sua capacidade de responder à alta tecnologia que deu sempre a vitória a Israel. E a levar a sua alta tecnologia a um patamar que pode lutar taco a taco com a alta tecnologia de Israel. Por outro lado, Israel é um pequeno país com 10 milhões de habitantes, não nem chega a isso, e que tem uma economia já altamente debilitada pela guerra. As agências de rating estão a diminuir o rating de Israel. Israel, a querer financiar-se, financia-se a juros cada vez mais elevados que serão incomportáveis para o futuro deste país. Israel não vai aguentar uma guerra prolongada. E aquilo que ele pretendia era, no fundo, agora um acordo. Diz que o Hamas não quer o acordo, mas quem não quer o acordo é Israel, porque quer um acordo em que o Hamas liberta os prisioneiros e as tropas israelitas mantêm-se em parte da Palestina, em parte de Gaza, nomeadamente no corredor de Filadélfia, que é aquela zona que separa Gaza do Egito, e no centro da própria Gaza, para controlarem a vida dos cidadãos em Gaza. E não garante, de modo nenhum, que a guerra não volte a reacender-se. Portanto, o Hamas, para fazer uma paz, não tem garantias nenhumas de que não continue a ocupação e que a guerra de eliminação total do povo palestiniano não continue. Mais, o Hamas tem o exemplo da eliminação do seu líder que liderava as conversações de paz com Israel. É algo de absolutamente repugnante Israel estar a eliminar alguém que estava em negociações de paz. É como se um embaixador de paz de um país que estava a negociar a paz, que procurava a paz, até porque era uma pessoa muito mais vocacionada para estabelecer a paz do que os atuais líderes do Hamas, e Israel não teve pejo em eliminar, o que é contra os elementares princípios do direito internacional. Israel é um fora da lei internacional, é um criminoso internacional e, portanto, estes crimes e esta posição de fora da lei internacional têm de ser terminados por parte, particularmente dos Estados Unidos, que mantêm isto, porque os Estados Unidos
apesar de dizerem que querem acabar com as atrocidades em Gaza, no fundo, são eles que estão a fornecer, juntamente com a União Europeia, diga-se de passagem, todo o material de guerra que permite que estes crimes de guerra, este genocídio contra o povo palestiniano, continue. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que partilhem o programa, coloquem em gosto, coloquem os vossos comentários e, sobretudo, subscrevam o canal da Rádio Transforma, apoiando assim este projeto de informação livre e independente. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior.